E quando eu olho para trás e vejo, né, às vezes a gente fala assim, por quê, né? Para quê, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, mas valeu a pena. Porque no meio desse processo, eu pude ver coisas que eu não vi minha vida inteira. Pude edificar a vida das pessoas. Eu pude ver a minha irmã aqui, que foi batizada junto com meu cunhado, meu sobrinho. Eu pude ver Bruna voltando para Jesus. Casou, abençoado. Então, no meio do processo, tem bênção. Tem coisas boas. Deus permite a gente passar pelo processo, mas Ele te dá o refrigério. Com grande alegria, né, que eu estou aqui para testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, não é fácil. Né? A gente agir pela fé não é fácil. Né? Quando a nossa fé é provada, a gente só tem duas saídas. Ou a gente desiste, ou a gente luta. E eu resolvi lutar. Eu comecei a crer na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não muda. Né? Deus cumpre os seus propósitos em nossas vidas. E em 2019... pode sentar, irmãos. Pensou ficar 40 minutos em pé? Não dá, né? Em 2019, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. E não é fácil. Né? A primeira sensação que dá é de morte. Né? A nossa mente começa a vagar, né? Por mais que a gente crê no Senhor, o medo toma conta. Né? E eu comecei a pensar, eu vou morrer, não vai ter jeito, eu tenho filhas, tenho netos, tenho trabalho. E aquilo começou, eu passei o dia inteiro, né, pensando como eu ia sair disso. E eu fui para casa e comecei a orar. Eu vim sozinha, orando no ônibus. E quando cheguei em casa, eu comecei a orar. E nesse dia, Deus falou comigo. Nesse dia, Deus me deu uma mensagem em Jó. E nessa mensagem em Jó, diz que ainda, né, que a árvore, né, que foi cortada, está em Jó 14, 7 a 9. Ainda que a árvore foi cortada, ao cheiro das águas brotará. E foi com essa palavra, irmãos, que eu comecei a me dedicar ao Senhor e a crer na cura, independente do que me falavam. Né? Então a gente começa a achar que a palavra está lá, porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Então, ainda que o médico falou para mim, deu aquele diagnóstico de câncer avançado, que já estava com vários centímetros, eu criei nessa palavra. Eu coloquei essa palavra no coração, eu falei, Senhor, se a árvore cortada tem esperança, então ao cheiro das águas brotará, então eu vou brotar também. Eu vou ter vida no Senhor. E foi isso que me deu esperança, foi isso que me levantou. Né? Então, acreditar, né, em meio às circunstâncias contrárias é difícil. Então, você precisa realmente confiar no Senhor. Você precisa realmente crer que a palavra é viva. E em Hebreus 11:1, né, fala sobre fé. Que fé é o quê? Aquilo que a gente espera, mas que a gente não vê. E eu não via a saída, eu não via nada. Mas eu cria. Eu criei que o Senhor ia fazer alguma coisa por mim. E eu comecei a ler Jó. E a médica falou assim para mim, olha, você vai ter que fazer 16 sessões de quimioterapia. 4 vermelhas e 12 brancas. Eu não sabia de nada, não sabia como é que era. E diante, né, de uma situação dessa, o que a gente faz? Eu não sabia quem era meu inimigo. Eu estava lutando com uma coisa invisível, uma coisa que eu não sabia o que era. E Deus colocou no meu coração estratégia. Fui pesquisar quem era o meu inimigo. Eu fui ver com quem eu estava lutando. Para que eu pudesse ter as armas certas para lutar. E eu comecei a pesquisar muito, irmãos. Eu comecei a pesquisar por que acontecia o câncer, quais as coisas que alimentavam o câncer. Eu comecei a pesquisar, independente do que o médico me falava. E a gente tem que ter fé o suficiente para agradecer antes mesmo da bênção chegar.
E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei, Senhor, eu não estou vendo nada. Mas eu já começo a te agradecer pela minha cura. Ainda que o médico fale que não tem cura, eu já começo a te agradecer de agora. E outra palavra que veio ao meu coração, né, foi de Jó também, que eu comecei a ler Jó e comecei a me alimentar de Jó. E a palavra que veio no meu coração foi de Jó, que diz: o meu Redentor vive, e ele se levantará na terra. Eu falei, Senhor, a tua palavra não mente. Então tu vai se levantar ao meu favor, e eu vou passar por essa guerra. Irmãos, não é fácil, né? Você ter que ficar de pé, ter que lutar, e você não saber, né, com quem você está lutando. E nessa estratégia eu comecei, Deus me deu 2 Crônicas 20. Josafá pediu estratégia a Deus. Ele jejuou, colocou a cidade toda para jejuar. E Deus falou para ele, nessa peleja não tereis que pelejar. Somente ficais de pé, parado, e vede o que Deus vai fazer. E foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu vou fechar os meus olhos e vou caminhar contigo. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para o outro. Eu só vou olhar para ti e para a tua palavra. E eu fui fazer, né, a primeira sessão de quimioterapia. E quando eu chego lá, você chega num ambiente, né, que você não conhece ninguém. E a enfermeira falou assim para mim, você não tem veia para fazer quimioterapia. Você não vai conseguir. E eu falei, Senhor, o Senhor é quem sabe. E chegou um ponto, irmão, da minha vida que você fala assim, nada mais importa. Nada mais. Se você vai morrer, se você vai viver. O importante é você estar com o Senhor. Então eu cheguei a esse ponto. Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aí eu tive que colocar um catéter para infusão de quimioterapia. E eu fiz as 16 sessões de quimioterapia. E em cada uma delas, eu ia para lá. Em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu fui triste. Eu chegava lá rindo, né, por dentro chorando, mas rindo. E a enfermeira falava assim para mim, você é a única pessoa que chega aqui rindo. Mas eu falei assim, porque a alegria do Senhor é minha força. Ainda que eu não veja, né, mas eu creio. E na primeira sessão, Deus me deu uma estratégia. E quando ela foi, que são vários, né, aquela máquina com vários remédios, né. E quando chegava realmente no remédio que você tinha que tomar, que, né, te faz mal, que te debilita, eu pedia para ela para eu ir no banheiro. Aí eu ia com aquele aparelho no banheiro, e chegava no banheiro, eu dobrava o meu joelho e orava. E falava, Senhor, eu consagro a Ti toda essa medicação. Que tudo que falam, que vai dar reação, que eu vou passar mal, que eu não vou ter fome, que eu vou ter enjoo, eu consagro tudo a Ti. Que seja feita a Tua vontade. E, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Eu só passei mal no primeiro dia, porque foi quando, né, aquela química bateu. Mas eu fiz 16 sessões de quimioterapia e eu não senti nada. Nada, nada, nada. Parecia que eu ia lá tomar uma injeção e voltar para casa. E a gente tem que crer contra a esperança. Não foi assim que Abraão fez? Ele não esperou, né, com 90 e poucos anos que ele foi ter o primeiro filho. E às vezes a gente quer, né, que as coisas sejam do nosso jeito, na nossa hora. A gente não entende o porquê Deus faz as coisas. Mas eu comecei a ver, né, que a gente tem que crer contra a esperança. Ainda que a gente não esteja vendo nada. Ainda que tudo diga que não. Mas o Senhor falou que sim, vai se cumprir. E às vezes é tão difícil a gente crer na palavra, né? A gente lê a palavra, e às vezes a palavra não entra dentro de nós. E a gente decora os versículos, mas a gente não vive aquilo que a palavra diz. Quando a palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar, é porque ele cumpre toda a palavra dele. Tudo que ele falou vai cumprir. Eu comecei a tomar posse disso. Eu falei, Senhor, Tu vai cumprir tudo que Tu prometeu na Tua palavra. Se a Tua palavra diz que eu posso todas as coisas, então eu posso todas as coisas. Eu comecei a meditar e comecei a falar com o Senhor. Irmãos, assim, é um momento assim que a gente não... Só quem passa que sabe. Né? Quantas vezes a gente pensa assim, não vou mais, vou deixar para lá. E eu comecei a ver situações naquele lugar que me fortaleceram. Porque às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Né? E nesse processo Deus usou várias pessoas para me ensinar, para me ajudar. Né? Eu me lembro uma vez que a Carla foi com o pastor Vieira lá em casa. Acho que você estava junto. E o que aconteceu? A gente foi levar a Santa Ceia, que eu estava na químio. E a Carla falou para mim assim, olha, Deus separa um
da família para ser o cordeiro. E você está sendo o cordeiro. Eu não entendi aquilo. Né? Na hora que você recebe a palavra, você não entende. Mas depois, com o tempo, eu fui entender. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente acha assim, acabou, não vai ter jeito, só vai ser sofrimento durante o processo. Mas não. Durante o processo tem bênção. A gente tem que olhar com os olhos da fé. Durante o processo tem coisas boas. Coisas boas acontecem durante o nosso processo. E lá eu conheci várias pessoas. E eu pude ver que quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos guarda. O quanto Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. E às vezes a gente não presta atenção na correria do dia, a gente não presta atenção nessas coisas. E eu comecei a ver que Deus me deu uma família, que eu tinha uma casa, que a minha família estava ali do meu lado. Né? Quantas mulheres naquele lugar, que quando o marido sabe que a mulher está com câncer de mama, abandona. Quantas mulheres iam para aquele lugar sozinha, sem marido, sem filho, sem ninguém. E Deus colocou, né, me colocou a bênção na minha vida, Marcelo, que em todo momento estava lá comigo, minhas filhas foram comigo, meus amigos, a minha família toda. E isso eu comecei a ver que outras pessoas precisavam disso. E lá eu conheci várias pessoas, adolescentes, sabe, que estavam fazendo quimioterapia, e iam várias vezes, até mais vezes do que eu, mais novo do que eu, e aquilo doía meu coração. Eu falava, Senhor, como, né, o jovem. E Deus falava comigo, vai lá falar com ele. Eu ia lá, orava, ria para ele, levava, sabe, uma palavra de conforto. E isso começou a me fazer muito bem, né? Mesmo com todo quadro contrário naquele lugar. E quando eu fiz a sessão de quimioterapia, né, que eu passei as 4 vermelhas, que são, né, que dizem que é as mais brabas, né? E depois vem a branca, que é a mais light. Aí eu falei, graças a Deus que eu passei pela pior, né? Agora vai vir a melhor, né? Aí a enfermeira falou assim para mim, não, engano seu. A branca também é perigosa, pode fechar o glóte, você pode sair daqui, pode ir para o hospital, você pode acontecer várias coisas. Aí eu falei, meu Deus. Aí continuava fazendo aquilo que Deus mandou. Ia no banheiro, orava e consagrava a Deus. Irmãos, eu não senti nada. E eu comecei a pegar tanta confiança em Deus que eu já ia, às vezes eu ia sozinha. Ia de carro, no centro da cidade, voltava de carro. A enfermeira falava assim para mim, você é maluca, você vai passar mal no meio do caminho. Eu falava, Senhor, tu está comigo, não vai acontecer nada. E eu comecei a fazer, né? Comecei a ir, voltar, e não senti nada. E quando chegou no último dia, né, da quimioterapia, quando eu fiz as 16, aí eu falei, graças a Deus que acabou. Né? E as pessoas que estavam ali, né, a maioria não tem fé, a maioria está ali desacreditada pela família, não tem a esperança em Deus. E no último dia, a enfermeira que me deu tanto medo, né, que colocava tanto medo sobre a minha vida, ela chegou perto de mim e falou assim, Rita, eu quero que você dê um testemunho, eu vou gravar um testemunho aqui, porque quando alguém vier fazer a primeira quimio, eu vou passar. É pelo plano, né? Aí eu vou passar para essas pessoas, porque eu só te vi aqui triste uma vez, que foi no primeiro dia. O restante você só chegou aqui sorrindo e dando força para os outros. Então, eu quero que você faça esse testemunho, grave. E eu fiz. E até hoje, essa enfermeira, eu tenho me comunicado com ela, né? E ela fala assim, realmente é Deus, porque você não consegue passar no processo desse, né, com tanta alegria. E eu falo, Senhor, independente de circunstância, independente de qualquer coisa, o Senhor é a minha força. A tua alegria é a minha força. E nesse processo, irmãos, é complicado porque você luta, você tem que confiar naquilo que o médico te fala. Você tem que fazer assim, assim, assim. E eu falei para o Senhor, Senhor, já que eu tenho que passar nesse deserto, então passa comigo. E me dá a estratégia certa do que eu tenho que fazer. E eu fui na nutricionista, eu pesquisei bastante. E quando cheguei na nutricionista, ela falou assim, olha, você pode comer de tudo. Você pode tomar leite, você pode comer carne, você pode comer açúcar. Eu já tinha pesquisado, né, em alguns lugares, assim, com os médicos naturalistas, que você não pode comer açúcar, que você não pode tomar leite. E pelas pesquisas que eu fiz, o tipo de câncer que eu tinha era de hormônio. Então, quando é de hormônio, você não pode tomar leite. E eu comecei a cortar tudo por conta própria. Eu falei, Senhor, é o Senhor que me sustenta. Então, eu não vou seguir o que o médico está falando, eu vou seguir o que o Senhor está me falando.
E Deus me deu a dieta de Daniel. Deus me deu a dieta de Daniel. Eu fiquei muitos meses só na fruta, legumes e verduras. Não é fácil. Para quem era carnívora, que adorava um pãozinho, não é fácil. Mas eu fiz essa dieta. E todas as vezes que eu chegava no nutricionista, ela falava assim para mim: você não está comendo carne? Eu falei: não. Você não está tomando leite? Eu falei: não. Não está comendo pão? Não. Ela olha para sua conta e risco. Você vai emagrecer. Você precisa ter massa. Aí começou a falar. Eu falei: eu sei. Ela falou: se pesar. Aí botava lá na balança. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, todos os meses que eu passei na nutricionista, que eu me pesei, eu não emagreci nenhuma grama. 64, 64,300, 64,500. E ela falava assim, até uma filha uma vez foi comigo, e ela falava: como pode? Como pode? Sem comer proteínas direito, sem tomar leite. E eu falei para ela: é o Senhor. Aí eu tomei uma decisão, irmãos, que não é para ninguém tomar, mas eu tomei por conta própria, confiando em Deus. Eu abandonei a nutricionista. Eu abandonei, mas o certo seria continuar. Mas eu falei: Senhor, Tu és o meu nutricionista. E até hoje, irmãos, tudo que eu como, eu consagro a Deus. E tudo que eu faço, agora estou mais relaxada, né? Mas até pouco tempo eu continuava na dieta, né, quase vegana. E até os suplementos eu tomei. Eu pesquisava, orava a Deus, eu ia lá, comprava e tomava. Aí eu fui num ortomolecular e ele falou assim para mim: você precisa tomar esses suplementos aqui. Passou clorela, espirulina, né? Eu falei: já estou tomando. Ele: como? Quem passou para você? Eu falei: eu. Aí ele falou assim: ué, mas como? Eu falei para ele: eu pesquisei, orei a Deus e estou tomando. Ele falou: pode continuar para o resto da tua vida. Você pode continuar tomando esse remédio para o resto da tua vida. Eu falei: amém. Então assim, irmãos, com isso tudo eu quero mostrar para vocês o quê? Que é o Senhor que nos sustenta. Que é o Senhor que cuida de nós. Que nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que confiar no cuidado de Deus para nós, no amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus pela minha vida, eu podia ter morrido. Eu podia ter perdido minha vida na quimioterapia, na rádio, na cirurgia. Como eu perdi várias pessoas de lá, que eu só recebia mensagem: a fulana morreu, a fulana morreu. E eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Né? Então, a medicina fala que 5 anos, né, para remissão. Só que eu tomei posse da palavra. Pelas pisaduras do Senhor eu já fui sarada. O Senhor Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. E não importa o que a medicina fala. Importa o que Deus colocou no meu coração. Então eu estou crendo na palavra. Independente do médico, independente do que as outras pessoas falam, eu estou crendo no médico. E eu conheci, né, quando eu acabei a química, eu fui fazer a rádio, conheci várias pessoas. E tinha pessoas que realmente precisavam de ajuda. Às vezes até de um abraço, um sorriso. Porque não tinha isso em casa. E eu fui para a rádio. Quando cheguei na rádio, a doutora falou assim: Rita, olha, 25 sessões de rádio. 25. Eu falei: meu Deus, tinha gente que fazia 10, tinha gente que fazia 15. Eu teria que fazer 25 sessões de rádio. E como sempre, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, passa comigo. E eu ia sair daqui para Botafogo. A minha amiga ia sempre comigo. Todas as vezes que eu ia para a rádio, ela estava comigo. E eu chegava lá, entrava naquela máquina e eu consagrava tudo a Deus. Eu falei: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E toda semana, né, a doutora tinha que me ver. Porque a enfermeira falou que dava queimadura, que dava enjoo, que dava várias coisas. E para a honra e glória do Senhor, eu não senti nada. Eu saí de lá como se nada tivesse acontecido. E assim, foi um tratamento muito leve. Apesar de ser uma coisa muito séria, muito pesada. Mas na minha vida foi muito leve. E quando chegou na última sessão de rádio, o técnico falou assim para mim: vamos dar a última volta na nave? Aí eu falei: vamos. Ele me colocou lá. Eu louvei tanto a Deus que eu falei: Senhor, é a última. Graças a Deus. Né? O Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E quando eu fui na consulta, na última consulta com a doutora, ela falou assim: deixa eu ver o local. Eu falei: deixa. Quando eu cheguei lá, irmãos, ela chegou, que ela viu, não tinha nenhuma queimadura. Não ficou vermelho. Não senti nada. Ela falou: como? Você não está sentindo ardência? Nada. Eu falei: nada.
E mais uma vez Deus me deu estratégia. Eu colocava chazinho de camomila. A doutora me deu uma listagem de hidratante, que era para comprar tudo caríssimo. Eu fui lá no último, Nivea da latinha azul. Eu fui no último, mais barato. E eu consagrei o Nivea ao Senhor. Falei, Senhor, é esse aqui que eu posso comprar, é esse que... E eu recebia ligações que eu peguei o telefone das meninas e dizia, Rita, eu comprei o da vaquinha, eu comprei não sei o quê, eu estou toda empolada, eu estou toda... Eu fui agradecer a Deus, falei, Senhor, muito obrigada. Porque é a mão do Senhor. Que eu podia estar empolada, eu podia... E Deus não permitiu. E eu tive que fazer a cirurgia. Né? Acho que foi a parte mais difícil para mim. Porque a gente pensa que assim, não vou precisar, né? Quando eu fui fazer a última tomografia, não tinha mais tumor. Já tinha desaparecido tudo. Eu estava na esperança. Eu falei, não vou precisar. Não tem tumor, então não tem que fazer cirurgia. Mas aí o médico falou assim, não, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Aí eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é para glorificar o teu nome, se é para que eu possa usar isso para abençoar outras vidas, eis-me aqui. E eu fui para a sala de cirurgia, né? Não sabia o que ia acontecer, como era, como não era. E para honra e glória do Senhor, eu saí da sala de cirurgia bem, não sentindo nada. E para honra e glória do Senhor, a recuperação foi muito rápida. E eu só falava assim, Senhor, tira de mim a vaidade. Né? Porque para nós mulheres é difícil, né? É muito difícil você ter que tirar o seio, você ter que se olhar no espelho, né? Você ter que... você está mutilada. A primeira coisa que o inimigo fala na tua mente é isso. E, irmãos, eu comecei a orar pela minha mente e comecei a pedir a Deus para me dar a mente de Cristo. Que eu não queria que nada disso atrapalhasse aquilo que Deus tem na minha vida. E eu comecei a pedir a Deus. Né? Aí eu comecei a ler Romanos 12:2. Falei, Senhor, faz uma metanoia na minha vida, na minha mente. Então, nada daquilo que eu pensava, eu não queria mais. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu já tinha a convicção de que tudo que eu estava passando era para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse ser preparada e para que eu pudesse edificar vidas. E como eu falei que no meio do processo a bênção, irmãos, a gente tem que olhar, sabe, com os olhos da fé. Às vezes a gente só reclama, a gente só fala assim, poxa, eu estou passando por isso, mas por quê? Não, a gente tem que olhar para Deus. E nesse meio desse processo todo, eu vi muitas bênçãos. Eu vi muitas bênçãos acontecendo na minha vida. E quando eu olho para trás e vejo, né, às vezes a gente fala assim, por quê, né? Para quê, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, mas valeu a pena. Porque no meio desse processo, eu pude ver coisas que eu não vi minha vida inteira. Pude edificar a vida de pessoas. Eu pude ver a minha irmã aqui, que foi batizada junto com meu cunhado, meu sobrinho. Eu pude ver Bruna voltando para Jesus. Casou, abençoado. Então, no meio do processo, tem bênção. Tem coisas boas. Deus permite a gente passar pelo processo, mas Ele te dá o refrigério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Então, a gente tem que se agarrar na palavra. E conforme eu ia caminhando com Deus, crendo na palavra, passando pelos processos e vendo essas bênçãos, cada vez eu mais me fortalecia. Eu falei, Senhor, nada mais importa. Somente fazer a tua vontade. Então, só quem passa é que sabe. Mas a caminhada valeu a pena. E na minha família, assim, a gente não era muito unido, né? E Deus trouxe a união. Aí eu entendi o que a Carla falou. Que sempre Deus separa, né, na família um cordeiro. E eu entendi. Então, de ver minha irmã, meus sobrinhos, minha filha aqui, sabe, assim, é um prazer tão grande, sabe, que se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Porque Deus estava comigo o tempo todo. E às vezes a gente acha assim,
a nossa vida está tão ruim, né? Está acontecendo isso, um problema financeiro, alguma coisa que está... Mas, irmãos, nada vale a pena. Apenas crer no Senhor. Porque Ele faz o impossível. Aquilo que para a gente é impossível, aquilo que a gente não tem jeito, para o Senhor tem. Para o Senhor tem jeito. Porque diante disso tudo, o inimigo coloca medo na gente. O inimigo coloca incerteza. E você precisa confiar. É só confiando que você passa no meio do vale. Porque se você olhar para tudo que está em volta, você vai ter medo. Então é o Senhor que nos fortalece. E em Deuteronômio 3:22, Deus fala, Ele está conosco. Ele está conosco. Então a gente não tem que ter medo. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Então, em todas as nossas batalhas, em todas as nossas situações da nossa vida, é o Senhor que peleja por nós. Não é na nossa força, nem na nossa vontade, mas é na força do Senhor. É na força do Senhor. E quando eu passei, né, pela cirurgia, e eu estava ajudando uma irmã, ela até era católica, e ela me mandava mensagem toda semana, e eu orava com ela, eu mandava mensagem de esperança para ela, e ela falava, Rita, eu vou passar por isso junto com você, e eu vou fazer um culto de ação de graças e eu vou te chamar. Eu falei, amém, eu creio. E passou uns 3 meses, eu não tive mais resposta dela. Quando eu fui lá no Facebook, ela tinha falecido. E eu fiquei assim com meu coração tão triste, que eu falei, eu podia ter feito mais, né? E não fiz. Eu só mandei mensagem e chegou a pandemia, a gente não podia sair de casa, ainda mais quem fez tratamento, a imunidade é muito baixa, então eu não podia fazer muita coisa. Mas isso tem me incomodado, sabe? Durante esses anos tem me incomodado. E eu tenho pensado, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? O que eu posso fazer para amenizar a dor dessas pessoas? E o inimigo, ele é muito cruel. Ele vai lançando dardos na sua mente para que você pare. E muitos param pelo caminho. Eu digo para vocês nessa noite, não pare. Se coloque de pé. Creia naquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A gente tem que batalhar nossas batalhas de pé. Sem duvidar, sem medo. Porque a primeira coisa que o inimigo coloca é medo. E o medo atrapalha. O medo e a dúvida atrapalham a agir de Deus nas nossas vidas. Então que nessa noite a gente possa verdadeiramente lançar fora o medo. E olhar só para a palavra. Olhar só para Jesus. Porque tudo Ele já fez. Ele já morreu por nós. Ele já fez o sacrifício da cruz. E quando a palavra diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, nós já fomos sarados. Nós temos que crer. Nós temos que realmente colocar essa palavra no nosso coração. Creia, viu, Adriana? Pelas pisaduras do Senhor tu já foi sarada. Creia nessa palavra, coloca essa palavra no teu coração. Porque nós temos que tomar posse da palavra. E nesse processo, irmãos, eu vi tantas coisas acontecendo. Tantas coisas. Coisas boas, coisas ruins. Coisas que deixaram meu coração triste. Coisas que alegraram meu coração. E às vezes a gente pensa, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Às vezes a gente pensa que, eu estou firme, eu estou de pé, eu estou assim, eu estou assado. Mas Deus fala o quê? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Que nós possamos estar de pé nessa noite. Que a gente possa estar de pé e crendo nas promessas do Senhor. Crendo na palavra. Crendo naquilo que Deus prometeu. Porque não há enfermidade. Não há problema. Não há doença que Ele não possa curar. Não há nada em nós que Ele não possa mudar. E nós temos que começar a mudar de dentro para fora. Começa a mudar a nossa mente. Porque às vezes a gente não consegue as coisas porque a nossa mente está muito paralisada naquilo que a gente está vendo, nas circunstâncias, no problema. Para de focar o problema. Foca em Deus. Foca na palavra. Porque quando a gente tira, né, o problema do foco da nossa mente, Deus começa a agir na nossa vida. Porque a gente vai ter força para passar, né, para transpassar o mar com o Senhor do nosso lado. E eu sempre, tem uma passagem que eu sempre
leio, que eu sempre me fortaleço, é quando Pedro, né, Jesus botou os discípulos para ir para o outro lado, e Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro fala para o Senhor: se é o Senhor, então manda que eu vá. E ele anda pelas águas. Ele anda pelas águas. E nós podemos também. Nós podemos andar. Vamos andar por cima desse problema. Deixa o problema debaixo dos nossos pés e vamos andar por cima dele. Porque o Senhor nos garantiu que quanto mais a gente focar naquilo que a gente está vendo, a gente não vai ver o sobrenatural. A gente não vai ver o impossível. E o tempo todo, eu não foquei no problema. Eu não foquei naquilo que estava me assolando. Eu foquei na palavra de Deus. E até hoje, irmãos, eu não paro. Tem hora que meu marido fala: mas você não para, você faz tantas coisas ao mesmo tempo. Eu falei: eu estou numa grande obra e não posso parar. Porque se você parar para você pensar no teu problema, você vai acabar caindo. Então a gente tem que estar de pé, para a gente poder ver aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu queria agradecer, né, a tudo que Deus fez, porque é pela misericórdia dele. Eu não mereço nada, não sou nada. É tudo por ele, é tudo para ele. E estar aqui hoje falando sobre isso, assim, é uma grande alegria, porque em 2019 eu nem imaginaria que eu estaria aqui hoje testemunhando do poder de Deus na minha vida. Então, assim, eu queria agradecer meu marido, porque assim foi essencial, né, no processo de cura, porque os psicólogos falam, né, que 70% da cura é suas emoções. Então, é o que você sente, né? Então, nessa parte, Deus me ajudou. E meu marido me ajudou muito, porque foi aquele que me deu força, que esteve do meu lado. Quando a gente via que muitos abandonam, ele estava ali. Não, filha, eu estou contigo, a gente vai passar junto. Isso é muito importante, né? Porque a família é importante. E eu agradeço, né, a minha família, está todo mundo ali, porque acreditaram que Deus ia fazer e estavam presentes em todo o processo da minha vida. Eu agradeço a igreja, agradeço o pastor, porque oraram por mim, foram lá em casa, me deram suporte. E quando a gente pensa, né, que está sozinho, Deus sempre levanta um. Deus sempre levanta alguém para estar contigo, porque Ele cuida da gente. E eu me lembro que na pandemia, assim que começou a pandemia, eu não podia sair de casa, eu já estava na 3ª sessão de químio, e estava todo mundo em casa, e as minhas filhas pegaram Covid. Eu fiquei desesperada, eu falei: Senhor, se eu pego Covid, agora eu morro. E Deus falou: calma, eu tenho propósito em tudo. E elas saíram de casa, foram para a casa de um amigo, e ficaram lá por um tempo. E ficou eu e meu marido em casa. E eu chorava com saudade delas. Eu falei: meu Deus, não sei como é que elas estão, não posso cuidar. E eu tinha acabado de orar. E nesse dia, foram algumas irmãs daqui lá em casa. Tocaram o interfone e pediram para eu descer e me entregaram um bolo. E nesse bolo, cheio de coraçãozinho, eu pude ver ali o cuidado de Deus. Eu pude ver que Deus estava comigo naquele lugar. E depois meu marido pegou Covid também, dentro de casa comigo. E eu não peguei. Então, assim, Deus trabalha do jeito dele. Tudo é para Ele. Então, a gente só tem que confiar. A gente só tem que descansar. Porque a nossa agitação traz ansiedade. E Deus não trabalha na ansiedade. Então, assim, eu não sei qual é o problema de cada um aqui, mas que nessa noite a gente possa crer que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Do mesmo modo que Ele cuidou da minha vida, em todos os detalhes, em tudo que eu passei, eu creio que Deus está cuidando de cada um de nós nessa noite. E que nada é impossível para Deus. Nada o que a gente acha que é o fim, não é. Deus tem sempre um recomeço. Deus tem sempre uma história nova. Deus tem sempre um novo para fazer na nossa vida. E que a gente possa nessa noite colocar a nossa fé em ação. Ano passado, o pastor colocou aqui, né? Fé inabalável. E eu peguei essa palavra e falei: Senhor, eu quero ter essa fé inabalável. Ainda que nada aconteça. Ainda que eu venha morrer. Mas que eu tenha essa fé inabalável. Que eu só olhe somente para Ti. Então, que nessa noite a gente possa ter essa fé.
inabalável e ter a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Que Deus está olhando para nossas dificuldades, para as circunstâncias contrárias da nossa vida. E que nada está perdido. Então, que a gente possa nessa noite agradecer a Deus. E eu queria deixar um versículo de gratidão a Deus, que é o Salmo 116, 12. Foi quando acabou o tratamento e eu me coloquei, o Senhor. Falei, Senhor, quem sou eu para receber tantos favores, para merecer tudo que tu fez por mim? Então, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que nós temos? O que a gente pode fazer para o Senhor? Nada. Ele já fez tudo por nós. Nós não temos nada. O que a gente fizer, Deus é maior. Então, que a gente possa nessa noite ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, de bom e de ruim, porque tudo tem um propósito. Nada na nossa vida é por acaso. Que a gente possa passar pelo processo para a gente alcançar o nosso propósito. Porque ninguém alcança o propósito sem passar pelo processo. Então, através do processo, a gente é moldado, a gente é restaurado, a gente é transformado, a gente vai a chegar onde Deus quer. E Deus colocou o desejo no meu coração, que eu até falei com o pastor Humberto, de ajudar essas pessoas com câncer. Eu ainda não sei como, mas eu pretendo orar, dar apoio, passar o amor de Deus, reunir essas mulheres, porque verdadeiramente elas precisam. E muitas das vezes ela não tem ninguém. Ela não tem ninguém que possa falar assim, hoje eu estou triste, hoje eu perdi o cabelo, olha, eu perdi o seio, olha, hoje... Só de você ouvir já traz um acalento ao coração. Então, eu pretendo fazer alguma coisa nesse sentido. Já falei com a Marcele também que eu vou estar no semendo com ela e de repente a gente engloba tudo, eu não sei. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou. E eu tenho várias pessoas, eu conheci várias pessoas nesse processo. E eu conheci uma pastora, que hoje é muito minha amiga, e que no meio desse processo ela queria desistir. Ela falou, não vou fazer mais rádio, não vou fazer mais nada. Se eu tiver que voltar para a rádio, eu prefiro que Deus me leve. E eu converso com ela, a gente ora, a gente chora, a gente ri. E hoje ela acabou todo o tratamento da rádio. Passou por tudo. E hoje ela está glorificando o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente só precisa de uma mãozinha. Só precisa de um apoio. Então, que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu queria agradecer a Deus e que essa palavra possa edificar o coração dos irmãos. Que para Deus nada é impossível. Creia somente que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que a gente não esteja vendo nada hoje. Ainda que a figueira não floresça. Mas vamos crer que o milagre vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E que não há nada que seja impossível para o Senhor. Amém?